Mestre Jaime, o pedreiro que ajudou a construir a dança do lambadão, antes de o lambadão ser reconhecido por lei, antes de chegar aos grandes palcos e antes de entrar nas escolas. Sua história era construída nos bairros, nos bailes e nos salões populares de Mato Grosso. E entre as pessoas que ajudaram a construir essa história estava um pedreiro chamado Jaime Queiroz de Matos. Jaime nasceu em 13 de maio de 1957, em Rondonópolis. Quando chegou a Cuiabá, encontrou uma cidade tomada pela energia do lambadão. O ritmo crescia, as bandas se multiplicavam e os salões ficavam lotados. Mas a dança ainda era transmitida principalmente pela observação e pela experiência dos bailes. Foi nesse cenário que Jaime decidiu ensinar. Ele observou os movimentos, ajudou a desenvolver a base da dança e começou a formar novos lambadeiros. Em 1998, fundou o Rebole Dance, lembrado pela comunidade como o primeiro grupo organizado de dança do lambadão. Mais do que um grupo, o Rebole Dance tornou-se uma escola popular. Ali, pessoas que haviam aprendido a dançar nos salões passaram a treinar, criar movimentos, participar de apresentações e ensinar novos alunos. Jaime ensinava por amor à cultura. Ele acreditava que o lambadão precisava crescer, chegar aos palcos e ser respeitado como uma expressão legítima do povo mato-grossense. Por essa dedicação, ficou conhecido entre muitos grupos como o pai da dança do lambadão. Mas seu maior legado talvez não esteja apenas nos passos que ajudou a desenvolver, e está nas pessoas que ele formou. Em 2007, Jaime encontrou o jovem dançarino Vladimir Reis e o convidou para ser professor no Rebole Dance. Aquele convite mudou a vida de Vladimir. Sob a orientação de Jaime, ele passou de dançarino a educador, ajudando a formar centenas de alunos. Posteriormente, Vladimir daria continuidade a esse trabalho por meio dos lambadeiros de elite e do Instituto de Goreste, levando o lambadão para projetos sociais, apresentações culturais e ações de valorização da cultura popular. Essa é uma das maiores contribuições de um mestre: formar pessoas capazes de continuar ensinando depois dele. Jaime também participou da luta contra o preconceito. Durante muitos anos, o lambadão foi tratado por parte da sociedade como uma manifestação menor ou vulgar, principalmente por ter crescido nas periferias. Jaime defendia outra visão: o lambadão como cultura, identidade, trabalho e união comunitária. Em 2009, seu projeto Aprendendo com o Mestre Jaime foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Em 2016, ele ainda defendia publicamente a realização de projetos nos bairros para aproximar a população da dança e combater a discriminação. A luta pelo reconhecimento oficial do lambadão foi resultado da união de pessoas comprometidas com essa cultura. Em 2018, o lambadão foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material de Cuiabá, fruto da articulação de Mestre Jaime Queiroz e Vladimir Reis. Em 2019, uma nova conquista consolidou esse trabalho. O lambadão passou a ser reconhecido por lei como movimento cultural e musical popular de Mato Grosso, novamente graças à atuação conjunta de Jaime Queiroz e Vladimir Reis. Mesmo após a partida de Jaime, essa luta continuou. Em 2024, uma nova conquista foi alcançada por meio da articulação de Vladimir Reis e Clebinho Show, fortalecendo ainda mais o reconhecimento institucional do lambadão e ampliando sua valorização cultural. E a caminhada segue. Em maio de 2026, Vladimir Reis apresentou em Brasília um projeto de lei para que o lambadão seja apreciado pelo Congresso Nacional, buscando seu reconhecimento oficial em âmbito nacional e levando essa manifestação cultural mato-grossense para todo o Brasil. No dia 3 de novembro de 2020, Jaime Queiroz de Matos faleceu após um acidente. Mas a história não terminou naquele dia. Seus passos continuaram nos corpos dos dançarinos. Seus ensinamentos permaneceram nos professores que formou. E seu sonho continuou em cada grupo que decidiu não deixar o lambadão morrer. Hoje, seu nome identifica o Prêmio Jaime de Queiroz, criado para homenagear pessoas que ajudam a divulgar e preservar o lambadão. É uma homenagem adequada para alguém que dedicou sua vida a incentivar os outros. Jaime construía paredes para viver, mas pela dança, ajudou a construir algo muito maior: uma tradição, uma comunidade e um caminho para as futuras gerações. Seu legado permanece vivo não apenas na memória de quem o conheceu, mas também na continuidade desse trabalho, levado adiante por pessoas que seguiram acreditando na força do lambadão como patrimônio cultural. Mestre Jaime não deixou apenas um grupo de dança, deixou uma escola viva, e enquanto houver alguém ensinando, aprendendo e dançando lambadão, uma parte de sua história continuará no salão. Mestre Jaime Queiroz de Matos. 13 de maio de 1957, 3 de novembro de 2020. Seu legado continua em cada passo.